O arcabouço fiscal, um conjunto de regras anunciadas pelo governo para controlar a dívida pública, precisa ser aprovado pelo Congresso para passar a valer. E para entendermos melhor um pouquinho desse assunto, o Invest News Entrevista conversa hoje com o professor e economista Marcos Lisboa. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, para começar, o que é esse tão falado arcabouço fiscal e qual a sua real importância? Olha, o Brasil tem uma dificuldade em controlar e fazer a gestão do setor público. Nossa tradição é ir criando políticas, aumentando os gastos, sem avaliar o que foi feito, né? E o resultado disso é uma necessidade crescente de aumento da carga tributária. Esse arcabouço, eu acho que é um pouco a armadilha que o governo se colocou, né, de ser contra o teto de gastos ou uma variação do teto de gastos e, ao mesmo tempo, ter que sinalizar que a dívida pública vai estar sob controle. E é inventar uma regra que é bastante complexa, né? Ela está longe de estar detalhada e bem explicada, né? Mas aparentemente vamos continuar como a gente sempre teve no passado, ou tem sido a tendência na maior parte dos últimos 30 anos, que é ajuste fiscal via aumento de arrecadação. É isso justamente que eu ia perguntar para o senhor, né? Qual seria a principal diferença aí do teto de gastos implementado no antigo governo, que foi tão criticado aí pelo governo Lula? Olha, o teto de gastos, ele tinha um mérito de forçar a sociedade a discutir prioridades, né? Vamos pegar exemplos, né? As políticas regionais. O Brasil tem uma quantidade impressionante de políticas regionais, né? Com 60 anos, algumas delas. A Sudene, né? Os fundos constitucionais Centro-Oeste, Norte, Nordeste, né? A Companhia do Vale do São Francisco. A gente gasta uma quantidade imensa de dinheiro com essas políticas. Elas deram certo? Cadê uma avaliação do resultado? Né? Por que a gente gasta, como outros emergentes, em educação e o aprendizado dos nossos alunos é tão deficiente, é tão fraco? Né? A gente pega as notas, por exemplo, do PISA, né, que é uma prova internacional, vários países. Né? Por que o Brasil vai tão mal nessas provas? Quer dizer, as políticas de mercado de trabalho. A gente tem uma quantidade impressionante de políticas de mercado de trabalho, né, não coordenadas, algumas mal focalizadas, que não vão para os mais pobres. Né? Essa dificuldade de discutir o que já existe e aperfeiçoar o que pode ser melhorado, interromper o que não funciona, que é a maior dificuldade do país. O teto de gastos forçava isso. Olha, você quer fazer mais política? Bacana, vamos avaliar o que fechar. Né? Vamos continuar com as emendas individuais de parlamentares ou de bancadas parlamentares, ou será que elas não são eficazes? Bom, como a gente não consegue fazer isso, o que você faz? Né? Cria uma regra criativa e ainda pouco bem definida, né? Aumenta a carga tributária, diz que quem não paga é sonegador e começa com novos programas. Né? Nova regra fiscal garante o crescimento real da despesa primária entre 0,6% e 2,5% ao ano, mas não estabelece as receitas que vão prover essas despesas. Como garantir uma melhora fiscal apenas com a regra de despesa do governo? Ah, não, aí a conta não fecha. Você vai precisar de aumento de arrecadação. Né? Vai ter que arrecadar mais esse ano e arrecadar mais nos próximos anos. Pelo que foi apresentado até agora, a conta não fecha, tem que ter aumento de arrecadação. Né? Agora, de novo, o que a gente viu até agora foi um PowerPoint com algumas ideias, né, não muito detalhadas. Acho. O senhor acha que existe como aumentar a arrecadação sem aumentar os tributos, de uma forma geral? O ministro chegou a declarar que faria algumas arrecadações em setores específicos, como apostas online, por exemplo. Olha, tem sido a tradição da Receita Federal no Brasil de criar mecanismos para arrecadar mais. Né? Você muda critérios, muda a regra do PIS/COFINS, criou o Come Cota, você vai criando mecanismos, né? Com uma discussão um pouco de que as pessoas que deviam pagar não pagam, o que é verdade, tem muita gente no Brasil que paga pouco imposto.
Né? Só que o problema, né, tá em regimes especiais como o lucro presumido, o simples, né, que a Receita opta por não enfrentar. E aí ela vai criando novas normas, jurisprudências no CARF, né, para cobrar mais, sobretudo das empresas do lucro real. Essa tem sido a tradição no Brasil. Né? Claro, cobrar sobre jogos, apostas, né? Mas eu preferia um regime tributário mais claro. Né? Seria importante para o país ter a reforma tributária do Bernardo Api, seria um grande avanço para o país, que está na pauta, é uma agenda do governo. Né? Ter uma tributação do imposto de renda que famílias com renda parecida pagassem a mesma alíquota e os mais ricos pagassem mais, sem regimes especiais, né, como lucro presumido, que permite a pessoas que têm uma renda aí no 1% ou 0,1% dos mais ricos do Brasil pagarem pouco imposto. E preferia que não tivesse a criatividade que a Receita tem de cobrar do lucro real. E no Brasil, quem paga imposto de verdade são as empresas de lucro real e os trabalhadores formais. Eles já são demasiadamente onerados. Né? O ideal era cobrar, de fato, de quem paga menos imposto, como lucro presumido. Mas eu temo que isso não esteja na pauta atual. O senhor acredita que o arcabouço seja viabilizado apenas com a aprovação da reforma tributária? São duas coisas diferentes. Quer dizer, a reforma do Narapica é uma reforma que vai ser um ganho para o país imenso. Né? A gente tem um regime tributário sobre o consumo completamente distorcido, não tem isso em nenhum lugar do mundo que eu conheça. Existe algo parecido. Né? É uma tributação no destino, né? É uma tributação com alíquota uniforme sobre todas as decisões de consumo, né? Que evita induzir as empresas a escolher tecnologias ineficientes, né? Que é o caso atual, do regime atual, que acaba com esse contencioso, né, impressionante que o Brasil tem. Né? As empresas no Brasil estão passando por sérias dificuldades. Né? Para dar alguns números, tá? O contencioso no Brasil, estados, municípios, governo federal, né? O administrativo chega a 15% do PIB. Quando você soma também o judicial, ele chega a 75% do PIB. 75%. Nos países da OCDE é 0,29%. Esse é o tamanho da discrepância. 0,29 contra 75. E as empresas têm hoje dificuldade de conseguir garantias para a disputa judicial. Né? Você tem uma complexidade de regras e uma criatividade do fisco para tentar arrecadar mais que é impressionante. Né? Vai faltar seguro-garantia para as empresas poderem arguir da justiça com solvência a disputa com a Receita. Né? Isso é fruto de um sistema, né, de critérios muito peculiares que o Brasil inventou, provavelmente porque não entendia muito bem de como é que um sistema tributário tem que ser feito. Né? O Estado precisa arrecadar, mas tem maneiras corretas, né, de arrecadar que prejudicam menos a economia, e você pode arrecadar da mesma forma, né, com um sistema disfuncional que prejudica a produtividade e o crescimento. Infelizmente, o Brasil optou pela segunda. O Congresso tem falado aí da adoção de um cashback para famílias de baixa renda. Isso traria, de uma certa forma, mais justiça social? Olha, é muito mais eficiente você fazer política pública via gasto do que via tributação sobre o consumo. Né? Um dado do Ministério da Fazenda de 6 anos atrás, né? Eles estimaram quanto você reduz a desigualdade com a exoneração da cesta básica, vis-à-vis o quanto você poderia reduzir a desigualdade se tributasse a cesta básica e devolvesse o dinheiro para as famílias mais pobres via Bolsa Família. A queda da desigualdade via devolver o dinheiro para as famílias mais pobres 12 vezes maior. A desigualdade cai 12 vezes mais se você devolve o dinheiro do que se você desonera a cesta básica. Então é uma ótima medida. Perfeito. E o que o senhor acha aí das taxações a setores específicos para compensar a correção da tabela do imposto de renda? Eu acho que é um equívoco.
né? Essa ideia de que você seleciona quem tributa, quem não tributa. De novo, a regra da tributação deveria ser simples. Toda decisão de consumo, não interessa para que atividade, deveria ser tributada da mesma forma. Famílias com mesma renda deveriam ser tributadas de maneira equivalente. Famílias mais ricas pagando mais do que as famílias mais pobres. O governo ter discricionalidade, começar a inventar, porque inventa para um lado e inventa para o outro. A gente não consegue até hoje acabar com o REIQ, que é um regime especial tributário para a indústria química, para beneficiar pouquíssimas empresas. Então, por que algumas empresas muito grandes vão pagar menos impostos do que outras empresas? Então, a gente, enfim, o Brasil, o país do patrimonialismo, né, a gente sai inventando regimes, penaliza Antônio e beneficia João. Fica com esse país torto, né, de benefícios discricionários decididos pelo governo de plantão. Professor, voltando um pouquinho no assunto do arcabouço, esse gatilho anticíclico de flexibilidade anunciado aí pelo ministro Fernando Haddad, ele vai permitir o aumento dos investimentos públicos? Vamos combinar que o Brasil não tem tido muito sucesso com investimento público, né? Os investimentos feitos na última década e meia, fracassaram. Né? O país botou uma quantidade imensa de dinheiro no BNDES, né? Que financiou o PSI, né? Que é um programa que financiava a juros ainda mais subsidiados os empréstimos do BNDES para setores selecionados. O governo apoiou a criação da Sete Brasil, criação de estaleiros nacionais, né? Enfim, vamos combinar que, no mínimo, a gente tem que rever a governança da política pública no Brasil, porque os investimentos não estão indo bem. Eu gostaria muito de ver um governo realmente preocupado com a área social e tendo metas de reduzir mortalidade infantil, né, de expansão do saneamento, né, do acesso à água limpa para as famílias, né, que tivesse meta de aprendizado dos alunos, né, tivesse indicadores claros, por exemplo, sobre a qualidade dos serviços nos portos brasileiros, na logística em geral, e que a agenda fosse de fato melhorar a qualidade de vida das famílias e das empresas. Né? Até agora o que a gente vê são metas de gasto, né? Mas não meta que afeta a vida das pessoas. Muito se falou que esse novo arcabouço teria a famosa responsabilidade fiscal e social. Mas somente com a exclusão de alguns gastos de saúde e educação da Receita, o senhor vê dessa forma que realmente existe essa responsabilidade social? Olha, mas cadê as metas de melhoria da qualidade da educação? Né? Eu acho que seria importante um governo que tivesse metas assim: vou melhorar a educação, os alunos vão aprender mais português, mais matemática, no nono ano, no fim do ensino médio, né? A saúde, a mortalidade, a morbidade. Né? Eu queria ver metas que de fato estivessem associadas à qualidade de vida das pessoas e não apenas gastos adicionais que, em geral, viram mais salários, né, que beneficiam os servidores, mas não a sociedade. Professor, qual que é o modelo usado para controlar os gastos públicos em outras partes do mundo? Em outras partes do mundo é muito diferente. Você não tem essa quantidade de gastos obrigatórios que o Brasil tem. Né? O Brasil tem um orçamento muito engessado. Você não pode mexer com aposentadorias, salários, né? Transferências para os governos locais. O orçamento brasileiro é todo engessado. Essa é a parte do problema. Quer dizer, a velha tática no Brasil, e de novo, essa é uma tática ecumênica, ela congrega da esquerda à direita, né? É você proteger os gastos, os benefícios por leis ou mesmo na Constituição. Né? Agora, semicondutores está protegido na Constituição. Tenta mexer com a Zona Franca de Manaus. Tenta discutir a qualidade e a eficácia das políticas regionais, por exemplo, para o Nordeste. Você não consegue. Né? Então você sai protegendo os setores e as empresas, né, e os gastos com os servidores, e o orçamento fica engessado. No resto do mundo você pode reduzir gasto público, pode reduzir o número de funcionários públicos, pode reduzir a aposentadoria, isso é comum. Né, em grandes crises, isso aconteceu, né, em 2008, 9, 10, 11, em outros países. Né. No Brasil, o orçamento é quase todo engessado, e essa disputa permanente de botar na Constituição
proteções setoriais ou para grupos específicos. O que foi anunciado até o momento, esse conjunto aí de novas regras fiscais, seria suficiente para ajudar a baixar os juros exorbitantes do país? Olha, o que é exorbitante no país é a inflação. A inflação no Brasil é um problema. Vamos lembrar que a inflação ano passado ela ficou relativamente mais baixa por um truque na tributação de combustíveis, energia. A inflação no Brasil é um problema. O Brasil tem um problema recorrente de inflação alta. Né? Tentou-se no Brasil, por exemplo, no governo Dilma, na gestão Tombini do Banco Central, baixar os juros com a inflação ainda acima da meta, e o resultado foi um fracasso imenso. A inflação voltou a subir, né? A economia, apesar dos juros para baixo, a economia foi desacelerando, a geração de empregos foi desacelerando, né? E o país acabou numa grave recessão. Né? Então, o nosso problema é a inflação. O senhor foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do primeiro governo Lula, né? Como o senhor vê as diferenças aí econômicas do governo Lula 1 para o governo Lula 3? Eu acho que naquele momento o país estava numa crise grave, né? Fim de 2002, uma inflação alta, uma economia entrando em recessão. Eu acho que o governo naquele momento fez uma opção difícil, né? Mas pensando no longo prazo, que foi um compromisso com ajuste fiscal. Né? O Banco Central subiu juros para controlar a inflação. Né? O país enfrentou uma recessão em 2003, né? Mas aquela agenda dura acabou sendo benéfica no longo prazo. Né? A economia voltou a crescer, a inflação foi controlada, né? E o país começou uma série de reformas importantes para melhorar o funcionamento dos mercados, né? Para permitir juros mais baixos para a sociedade sem truques, né? Sem subsídios. Então, consignado, alienação fiduciária para automóveis, nova lei de falências, as letras de crédito, enfim, uma série de medidas foram adotadas, né, que permitiram que o cidadão e as empresas pagassem menos impostos, né, sem que o governo tivesse subsidiado. Né. Então, acho que o resultado daquela agenda foi boa. Hoje o que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo uma coisa muito mais parecida com o governo Dilma, né? Uma tentativa de controlar a inflação, né? Enfim, agora está se discutindo política de preço da Petrobras e outros, né, temas. O governo anterior já fez isso, né? Reduzir a inflação, o índice de inflação por truques na tributação, né? A volta do crédito subsidiado, né? O Estado pagando para as empresas investirem, né? Isso todos nós, a sociedade como um todo, pagando para isso. Né? Enfim, é uma agenda preocupante, né? Que já tinha começado em 2008, 2009, né? Que não deu muito certo no passado e eu temo que não vai dar muito certo agora. E como o senhor avalia as críticas tanto do presidente Lula quanto indiretamente do ministro Fernando Haddad ao Banco Central e sua política de juros? O governo deve estar preocupado com a inflação. Né? Acho que a inflação é o tema. Né? A inflação machuca a sociedade. A inflação é o imposto mais injusto que existe. Agora, essa inflação ela foi contratada com as medidas aprovadas ano passado, né? De aumento de gasto. Vamos lembrar que a gente teve a PEC Kamikaze, você teve um descontrole fiscal, teve a PEC da transição. Não faltou quem alertasse que aquele excesso de gastos que o setor público estava fazendo ia dificultar combater a inflação. Né? Então, o resultado está aí. Né? Sem surpresa, né? A gente tem uma dificuldade com a inflação grande no Brasil. Ou seja, a gente pode dizer que o governo Lula está herdando aí uma herança maldita do governo anterior, de uma certa forma. Não, e do próprio. O PT apoiou essas medidas. Não, aí vamos combinar, todo mundo apoiou. Né? A PEC Kamikaze, né, foi apoiada por vários partidos. As medidas que foram aprovadas nos 2 anos do último governo, grande parte delas tiveram apoio da esquerda e da direita. Né? Professor, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Obrigado a você. Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!